O Guarani comemora hoje 40 anos do título de campeão brasileiro. O fim de semana foi de comemoração, tirando um visitante indesejado, que foi o Fortaleza. Fortaleza que venceu o Guarani ontem. Thiago Prudente está ao vivo com a gente, infelizmente, para interromper esse clima de comemoração dos 40 anos do título, né, Thiago? Boa noite. Boa noite, Salomão, e para quem acompanha o Band Cidade. Interrompeu o clima de festa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, que poderia ter entrado no G4, o grupo que ascende à Série A do Campeonato Brasileiro, caso tivesse vencido a equipe do Fortaleza, mas não foi isso. O Bugre perdeu de virada, abriu 2-0, mas no segundo tempo o time foi muito abaixo do esperado e tomou a virada 3-2. Mais uma vez o gol no fim, aos 47 minutos. E o que marcou foi no final do jogo protestos da torcida do Guarani devido a mais essa derrota. A gente está vendo imagens aí próxima ali ao vestiário. Muitos torcedores protestaram contra a atuação da equipe, que em casa não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Lógico, todo protesto é válido sem violência. Vale a gente ressaltar isso, pressão para os lados do Brinco de Ouro da Princesa. Mas tirando tudo isso, hoje o Bugre comemora 40 anos do título brasileiro. Está tendo uma festa no Brinco de Ouro em comemoração a esse título e a gente preparou uma matéria especial que conta um pouco dessa conquista do único time do interior aí do Brasil. Campinas entrava definitivamente no cenário nacional. O gol de Careca foi o último ato de uma campanha que coroou o único campeão brasileiro do interior do país. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. O Guarani mostrou na prática que um time vencedor começa por uma boa defesa. Durante toda a campanha, nos 32 jogos, foram apenas 22 gols sofridos. Só como comparação, dos últimos 4 campeões brasileiros, o Corinthians, no ano passado, foi o que teve a defesa menos vazada. A média esteve em 0,78 gols sofrido por jogo, enquanto o setor defensivo bugrino, campeão em 78, teve média de 0,68 gols levados por partida. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. O meio-campo vencedor normalmente é composto por jogadores com diferentes características. E isto era fundamental para o esquema de Carlos Alberto Silva no Guarani. O volante Zé Carlos era um dos mais experientes do elenco e o principal homem de marcação do meio-campo. Eu acredito muito nessa equipe do Guarani. Zenon vinha logo à frente. Era o homem das bolas paradas e dos golaços. O Manguinha era o 12º titular do time e já estava bem preparado para substituir Zenon na grande final. Mais à frente de Manguinha estava Renato Morungaba, que muitas vezes virava mais um atacante daquele time de 78. Dependia de um jogador só. Então acho que é por isso que o Guarani foi longe. Capitão, Careca e Bozó. Um ataque de riso. Este foi um dos principais combustíveis do Bugre na reta final do Brasileirão de 78. Em julho, pouco mais de um mês antes da conquista, o time foi até Porto Alegre enfrentar o estrelado Inter. Por lá, a imprensa gaúcha comparou a linha de frente bugrina a algo de circo. Expressões e menosprezo que fizeram Careca e toda a companhia terem uma tarde exemplar. Uma das partidas mais memoráveis da história do clube. Muito família, né? Então a gente ficava muito tranquilo. Então não tinha pressão, não tinha nada. A gente, é claro, entrava como nós entramos no Beira-Rio, no Maracanã, no Morumbi, como se estivesse num treinamento comum, um treinamento normal. Aquele 13 de agosto está eternizado. A Taça das Bolinhas não nos deixa esquecer que 40 anos atrás, uma turma boa de bola garantiu o maior feito da história de um clube do interior do país.
Parabéns ao Guarani pelo feito, mas um feito que a gente não vê que outro clube do interior consiga fazer tão cedo devido às dificuldades enfrentadas por eles financeiramente e, claro, sem apoio da CBF ou das federações para que os clubes do interior renasçam no nosso futebol. Bom, agora vamos falar do São Bento, vamos lá para Sorocaba. O São Bento também entrou em campo no fim de semana, entrou em campo no Walter Ribeiro e empatou. O São Bento ficou em 1-1 com o Brasil de Pelotas, saiu na frente aí, mas tomou empate no segundo tempo, 1-1, um resultado não tão bom para o São Bento que vinha numa ascensão, mas agora ficou ali no meio da tabela, 1 ponto dentro do Walter Ribeiro. O São Bento, que é um dos piores mandantes da competição. Poucas vitórias jogando dentro de casa, mas tem um bom retrospecto fora. O técnico Marquinhos Santos espera utilizar isso para conseguir aí mais vitórias e levar o São Bento para a parte de cima, para aquela chamada primeira página dos 10 primeiros colocados aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte jogou na terça-feira, venceu o Paysandu, então, portanto, passou o fim de semana de folga. A macaca do técnico João Brigatti, que vem trabalhando forte para o jogo do fim de semana. Lógico, a gente está muito cedo ainda, segunda-feira, a macaca treinou hoje, descansou no final de semana e o técnico tenta ajustar as peças para que a macaca consiga voltar a vencer em casa. A Ponte ainda tem um mau retrospecto jogando dentro do Moisés Lucarelli, agora retornando de vez ao estádio, já que a punição lá que sofreu devido a rojões que estouraram dentro do estádio quando estava jogando com os portões fechados, foram 2 jogos em Araraquara, agora está de volta a Campinas para o estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, que aí, portanto, vai se remontando, fazendo mudanças aí, testes em várias posições para tentar melhorar o retrospecto dentro de casa. Salomão. Tem que aproveitar o efeito positivo de jogar dentro de casa, né, Thiago? Obrigado ao Thiago falando ao vivo com a gente aqui no Band Cidade.